Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje tem um tema muito forte para a gente estar falando. A palavra que o Senhor me veio, o personagem que Deus me trouxe foi Tamar. Quem era Tamar? Tamar era filha de Davi, irmã de Absalão, meia-irmã de Aminon. E o que que aconteceu com Tamar? E por que que Deus me trouxe essa palavra? Deus me trouxe Tamar para falar de algo muito forte e muito ruim, mas que a gente precisa falar e cuidar. Tamar, ela foi estuprada pelo meio-irmão, chamado Aminon. E o que que aconteceu? Para a gente entender melhor sobre essa história, vamos ler o relato. O relato de Tamar, ele está em 2 de Samuel, capítulo 13. Olha só que relato forte e triste, e vamos estar falando mais sobre isso, sobre o impacto que um abuso, que um estupro pode causar na vida de alguém. Gente, principalmente naquela época, em Israel, o preconceito com as mulheres era muito grande, a cultura, imagine um estupro, né? Mas hoje também não é diferente, a gente vai falar sobre as consequências disso. Segundo Samuel capítulo de 13, o versículo 1 em diante, diz assim: Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. E ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã. Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão, Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-lo. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Aí no 10 diz assim: Disse a Tamar: Traga-me os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, a violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, e mais forte que a paixão que sentia. E lhe disse: Levante-se e saia. Mas ela disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, lhe disse: Põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. E Tamar, no 19, pôs-se em cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em voz alta. Muito forte, né? Aqui fala que ele premeditou esse estupro. Premeditou. Ele estava apaixonado por ela, mas a paixão não justifica a violência. E ela ainda disse: Não, meu irmão, não faça isso comigo. Se você falar com Davi, ele vai autorizar que você case comigo. Então, ela se colocou também à disposição. Ela entendia que a relação sexual fora do casamento era um erro, ainda mais daquele jeito. E ela deu uma opção a ele. Ele tinha opção, mas ele estava tão inclinado com a lascívia, com a luxúria, a vontade de satisfazer o ego egoísta dele, que ele não pensou nas consequências, estuprou e depois ainda sentiu nojo dela e não quis saber dela, porque ele poderia ter casado com ela, seria menos pior. Então, por que que eu estou trazendo esse assunto? O Senhor me disse que nessa época do ano as coisas são piores. As pessoas elas estão envolvidas em bebedeiras, em festas, onde coloca as situações mais ainda propícias a acontecer por conta do álcool. E o Senhor me pediu para falar: proteja suas crianças. Protejam suas crianças. Por que protejam suas crianças? Porque as crianças elas são mais vulneráveis. Elas ficam ali absortas a tudo, principalmente as que não sabem nem falar. Vão já ter um trauma do qual elas nem vão saber
às vezes, no futuro o que aconteceu, porque até 5 anos de idade, a parte do cérebro, a região do cérebro, que é o hipocampo, que guarda as memórias, não está desenvolvida. Então, muitas crianças traumatizadas que nem sabem que foram abusadas. E o abuso nem sempre é estupro. O abuso pode ser aliciar, tocar nas partes. Isso gera uma energia sexual para uma criança da qual ela não está preparada, que faz um estrago igual um estupro. E para uma mulher também, as mulheres são mais suscetíveis a isso, né? Então, por favor, tenham cuidado com seus filhos. Sejam zelosos com as crianças. Vocês, mulheres, não se coloquem em situações de risco. Não saiam para beber com desconhecido. Não tenham convivência com pessoas que são desarrazoadas, que falam muito de cunho sexual, que tenham postura, músicas, tudo isso coloca lenha na fogueira para que as coisas aconteçam. E o que que a gente pode aprender também sobre Aminon? Ele foi muito mal. Ele premeditou o erro. E o Senhor, ele avalia quando a pessoa ela comete um pecado por impulso ou quando ela premedita o mal. Premeditar o mal é muito pior do que agir por impulso. Porque você tinha como evitar o mal, mas você deixou a semente do mal se instalar aqui. Desceu daqui para aqui para o coração. E o Senhor julga de forma muito mais severa. Então, temos que ter cuidado e zelar pela nossa vida, zelar pelas nossas emoções, pelo nosso psicológico. Um estupro gera muitos problemas sérios. Não se coloque em situação de risco. Veja o cuidado. Antigamente, as virgens não podiam ter acesso aos homens, mesmo os irmãos, meios irmãos. Ele era. E aí ele teve que mentir, fingir que estava doente para que ela viesse até ele. Então, se tinha um cuidado e aconteceu. Gente, e outra coisa, Davi era um homem de Deus e aconteceu isso dentro da casa de Davi. Então, não importa onde a gente esteja, o mal ele pode entrar e se instalar. Então, a gente tem que ter cuidado nas igrejas também, em qualquer lugar. Porque há pessoas que podem desenvolver a raiz do mal em qualquer lugar. O diabo estava no céu e desenvolveu a raiz do mal lá no meio dos anjos e no meio de Deus, um lugar extremamente sagrado. Então, vamos ter esse alerta, vamos ter esse cuidado. Envie esse vídeo para muitas pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. São mensagens importantes que vão atingir as pessoas, alcançar elas. Tem tanto conteúdo ruim, então vamos apoiar um conteúdo que pode salvar vidas. Deus abençoe vocês.